Oi, gente, bom dia de novo. É o mesmo dia, eu só troquei de blusa para não parecer o mesmo vídeo, tá? Bom, agora vou falar sobre algumas dicas, né, para lidar com estresse. Assim, eu não gosto muito disso, de dicas, de segredos, de passos, mas as pessoas têm me pediram, faz um vídeo sobre algumas dicas de como lidar melhor com o estresse, com essa loucura que a gente vive no dia a dia. Então, assim, eu peguei aí algumas dicas de alguns profissionais da saúde, eu vou tentar falar um pouquinho sobre elas, mas assim, de antemão eu já digo que eu não gosto, por quê? Porque cada um é diferente, porque cada um tem uma vivência diferente, cada um funciona diferente. Então eu peguei algumas coisas aí que de fato podem ajudar a gente a lidar com o estresse quando ainda ele não se tornou uma doença, tá? Em primeiro lugar, alguns autores falam que o estresse ele é o oposto do engajamento, né? Essa palavrinha aí tão famosa que todo mundo hoje gosta de falar. Então, assim, quando você deixa que o estresse domine a sua vida, dificilmente você vai conseguir se engajar com algo, né? Ou seja, na sua vida profissional, ou seja, no seu trabalho. O estresse, ele prejudica muitas áreas da sua vida, tá, gente? Então, assim, vamos lá. Se a gente ainda não está adoecido, é bom lembrar disso de novo, tá? A gente pode tentar controlar com algumas dicas. Vamos lá. Primeira dica. Eu vou ler aqui para vocês as dicas e vou explicar e eu vou colocar no primeiro comentário as dicas. Esteja presente. Então, assim, o que eu acho que eu imagino que todos querem dizer com isso? A gente tende hoje a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Minha sobrinha estava aqui esses dias e ela estava assistindo um filme no Netflix, mexendo no Instagram. Eu falei para ela, mas você não vai assistir o filme? Ela falou, não, eu vejo os dois juntos. E a gente faz isso o tempo inteiro. A gente está com os nossos filhos mexendo no celular, a gente está assistindo um filme mexendo no celular. O celular eu acho que é o grande vilão, né? Ele rouba muito o nosso tempo, ele rouba muito o nosso estar presente. Então a gente precisa tomar cuidado, porque isso gera um estresse imenso. É um momento que era para você relaxar, de assistir um filme, de ouvir uma música. Você está ali mexendo e consumindo informação e você não para, e você não consegue se focar numa coisa só. A meditação. Muitos médicos hoje, as pessoas às vezes, elas confundem meditação com religião. Mas a meditação, na verdade, é uma maneira que a gente tem de tentar acalmar um pouco a nossa mente. Muitos médicos, existem muitos estudos que comprovam que a meditação, ela faz um bem imenso pra gente, tá? Os orientais, eles falam que começar a fazer meditação é mais ou menos como quando você pega um copo cheio de lama, coloca ele em cima da mesa e depois de um tempo, a lama vai descer, vai ficar na superfície e você vai ter uma água cristalina. É claro que para você atingir esse estágio de tranquilidade vai demorar um tempo. No começo você vai sentir seus pensamentos pulando, né? Como se fosse um monte de bichinho pulando aqui, pula para cá, pula para lá. Mas depois de um tempo você vai ver que você vai conseguindo se acalmar e inclusive você vai observar esses pensamentos. Então assim, para quem tem a possibilidade, tem muitos aplicativos para você iniciar a meditação, tem muitos centros de meditação pelo Brasil inteiro. A meditação pode ajudar muito, às vezes 5 minutos de meditação pode ajudar muito a gente, tá? Entenda o poder da sua respiração, gente. Quando a gente inspira e expira um pouco mais devagar, às vezes com o dobro do tempo que a gente inspira, os gases do nosso sangue se equilibram, tá? E o nosso corpo entende que a gente está mais tranquilo. Eu vou contar para vocês, eu escrevi um artigo sobre ansiedade e eu contei do meu filhinho. Eu tenho um filhinho de 2 anos e meio. E desde quando ele tinha 1 ano, quando a gente ia fazer alguma coisa, ele ficava nervoso, porque eu não entendia o que ele estava falando. Eu falava para ele, filho, respira, respira, respira. E depois eu falava, primeiro a gente vai fazer as primeiras coisas. E agora que ele fala, quando a gente vai, eu levo ele para a escola de manhã, eu vou arrumar ele, eu falo para ele, filho, calma. E ele faz, respira, mamãe, respira, respira. Eu falo, e o que mais? Ele fala, primeiro as coisas primeiras. E é muito fofo, e ele aprendeu a fazer isso, né? Às vezes ele fala para mim, mãe, respira. Então, assim, respirar é muito importante. Muitas vezes
quando você tem um gatilho de alguma coisa que te deixa muito estressado, ou muito nervoso, ou você está tendo, sei lá, uma palpitação. Gente, respirar pode ajudar muito a gente. Respirar, 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 tá? Excesso, de onde que veio até essas primeiras coisas primeiras? Excesso de tudo, tá? Excesso de exercício físico, excesso de informação, excesso de curso, excesso de tudo, excesso de substâncias químicas. Eu tive um amigo inteligentíssimo, uma pessoa brilhante, que adoeceu por conta do trabalho e ele desenvolveu uma dependência química. E quem deu muito suporte para ele foram os anônimos. E durante a faculdade eu fiz um trabalho sobre como os anônimos podem ser uma rede social muito eficaz. E aí eu aprendi com eles o Só Por Hoje, eu aprendi com eles primeiro as coisas primeiras. E gente, isso é muito eficaz. Você tá muito estressado, muito nervoso, fala primeiro as coisas primeiras, isso te acalma, né? O Só Por Hoje é para você estar mais presente, tá? Então quem se interessar, é muito interessante os 12 passos e os 12 lemas. Por quê? Porque o que acontece com a bebida, por exemplo? A bebida, até eu vi um comentário aqui rapidamente no meu outro vídeo, eu vou falar que uma pessoa falou, a bebida, ela às vezes, ela é utilizada como você está estressado, você chega em casa, aí você começa, você bebe um pouquinho, e aí quando você vê, você foi até tarde bebendo, quando você vê, a bebida ela tá te ajudando a dormir, ela tá te ajudando a ultrapassar os dias, e dali, se você tiver aí uma genética pra pular para um alcoolismo, é assim, ó, gente, é rapidinho, tá? Então vamos ficar atentos com o excesso de tudo, tá? Cultivar um olhar diferente em relação aos seus problemas, não olhar sempre os seus problemas de uma maneira negativa, olhar sempre os seus problemas como uma barreira, fica tenso para resolver qualquer problema, tá? Tente olhar um lado positivo. Você tem um problema, como eu vou fazer para resolver ele? É claro que um problema muitas vezes pode criar tensão, mas normalmente quando você está dominado pelo estresse, qualquer probleminha vira um problema imenso, tá? Aceite o que você não pode mudar. Gente, tem coisas que a gente não pode mudar. Eu tenho um amigo que falava, Atena, a vida tem mais imaginação que a gente. Isso é muito verdade. A gente às vezes só pode ir até determinado ponto, depois a gente não pode mais. Então assim, aceitem que tem coisas que não estão nas mãos de vocês. Tá? E quando vocês decidirem um caminho, não adianta vocês ficarem pensando que vocês deveriam ter ido para o outro. Porque senão você não vai nem conseguir realizar o que você decidiu que você ia fazer, realizar aquele projeto que você decidiu, você vai ficar pensando naquilo que você deveria ter feito, tá? Exercite-se. Gente, é muito importante a gente se exercitar. É muito importante a gente fazer exercício físico. Porque o exercício físico, ele libera uma série de hormônios de bem-estar. A gente, de fato, se sente melhor. O nosso cérebro funciona melhor, a gente se acalma, tá? Mas também cuidado com essa história de hoje ser fit, né? Nada contra, mas que isso vira uma obsessão. Uma obsessão, a gente tem essa obsessão pelo corpo, pela perfeição. Então, cuidado com isso também, para você não se impor uma rotina de exercícios absurda que vai te deixar muito mais estressado, tá? Durma bem. Outra coisa, gente, cuidado com essa falácia toda. Já acorda 4 horas da manhã, toma um banho gelado para fazer a live, vai dormir meia-noite e meia para fazer a live, para participar da live. Gente, cada um tem que saber. Os médicos em geral, eles falam que a gente precisa de 7 a 8 horas de sono por dia, mas cada um sabe quanto precisa. Tem gente que de fato 4 horas, 5 horas de sono é o suficiente. Então você tem que saber quantas horas de sono você precisa. Eu, por exemplo, para mim não funciona essa história de dormir 4 horas por dia, eu preciso descansar. Se eu não descanso, eu fico estressada, eu passo a produzir menos. Então assim, cada um tem que saber quanto que precisa de sono, porque quando a gente descansa, nosso corpo descansa, nossa mente descansa, então com certeza o nosso nível de estresse abaixa, tá? Não seja vítima do perfeccionismo. Gente, normalmente quem é perfeccionista cria para si mesmo um ideal, metas inalcançáveis. Muitas vezes a pessoa ela até cria metas inalcançáveis, ela é perfeccionista para ela não realizar as coisas. E o perfeccionista também, ele tende a ser cada vez mais intolerante com o outro, porque ele cria
expectativas de que o outro deveria também ser perfeito. Então não seja perfeccionista, seja realista. Não adianta você se impor uma meta que você não vai realizar, tá? O perfeccionismo, ele aumenta muito o estresse das pessoas. E a gente tem hoje uma onda, né, de que você tem que ser perfeito, de que você tem que fazer tudo perfeito. E aí eu aproveito para falar aí a outra dica de que sucesso é relativo. Cuidado, gente, com essa falácia toda de fique milionário em um mês, eu tenho o segredo do sucesso. Cada um tem uma ideia, sucesso é relativo para cada um, porque são pessoas diferentes. O que é sucesso para você é diferente do que é sucesso para mim. Tá? Então, assim, você tem que ver o que faz bem pra você e não se ficar se comparando com o outro. Gente, tomem muito cuidado com essa perfeição que existe nas redes sociais. Eu tenho ciência de um caso de uma garota que tentou se suicidar e aí ela foi internada, ela saiu do hospital no domingo. Ela foi internada na sexta, saiu do hospital no domingo e no domingo ela estava colocando fotos no Instagram dela, que ela estava numa época que ela estava na Europa. E muitas pessoas desejaram ser ela, desejaram aqueles lugares maravilhosos. E mal sabiam as pessoas que aquela garota estava internada numa ala psiquiátrica porque ela tentou se suicidar. Então, gente, cuidado, não existe essa perfeição. Tá? Por mais que a gente saiba disso, que não existe essa perfeição, isso causa um estresse nas pessoas muito grande, essa busca por tentar ser igual àquela família perfeita, aquele profissional perfeito. Gente, isso é tudo fake. Tá? As pessoas, elas montam uma imagem, elas montam um cenário para que ela pareça ser perfeita, mas ninguém é perfeito, não existe vida perfeita, não existe uma vida sem problemas para a gente resolver. Tá? Não existe essa imagem perfeita. Então tomem cuidado com isso, não fiquem se comparando o tempo inteiro aos outros, não caiam nesse blá 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 dessas pessoas que ficam vendendo curso de motivação, falando pra você que se você fizer isso, você fizer aquilo, fizer aquilo, você vai virar milionário. Você não vai virar milionário de um dia para o outro, você pode até se tornar milionário, mas o caminho para você se tornar milionário, ele é árduo. Você tem que se dedicar muito, você tem uma série de talentos, uma série de circunstâncias na sua vida que tem que acontecer para você se tornar milionário. Então, gente, cuidado. Cuidado com esse excesso de informação, cuidado com esse excesso de motivação que engana a gente, diz pra gente que tudo é muito fácil, porque a gente começa a ficar num nível de irrealidade, tá? E é isso, gente. E assim, quando vocês estiverem no trabalho e vocês tiverem uma palpitação e vocês verem que vocês estão ficando muito nervosos, vai dar uma volta, vai tomar um café, vai conversar com alguém, vê alguma coisa que você gosta, tá? E é isso, gente. Como eu falei, eu não sou muito fã dessas dicas, mas eu acho que essas daqui são boas, tá? E por último, se você perceber que o seu estresse, ele tá prejudicando a sua vida pessoal e profissional, gente, procure ajuda antes que vire uma síndrome de burnout, antes que vire uma depressão, antes que vire uma síndrome do pânico. Procurem ajuda, tá? Porque uma vez instalada, como eu disse no outro vídeo, uma vez instalada, né, uma doença, o processo de cura pode ser demorado e você pode ter muitas perdas por conta disso. Parem, pensem. Será que eu não estou estressado demais? Como que eu estou levando a minha vida? Às vezes a gente precisa parar, às vezes a gente só precisa parar um pouco e pensar e analisar como está a nossa vida, tá? Gente, esse é o último vídeo da saúde mental. Eu escrevi no post, mas eu volto a dizer, muito obrigada para todo mundo, pelos comentários, pelas mensagens, pelo apoio. E assim, eu posso dizer que apesar de muitas pessoas terem dito que os meus vídeos ficaram grandes, gente, desculpa, não dá pra falar desses assuntos em 2, 3 minutos. Muitas pessoas reclamaram, mas muitas pessoas me sugeriram criar um canal no YouTube. E eu vou criar, tá? E aí eu vou falar sobre síndrome do pânico, eu vou falar sobre diversos outros transtornos, tá bom, gente? E é isso, muito obrigada. Foi muito gratificante para mim fazer esses vídeos. Eu recebi muitas mensagens de muitas pessoas me dizendo que decidiram procurar ajuda, tá?
E é isso, gente. Eu vou fazer depois só mais um vídeo para concluir a Semana da Saúde Mental, na semana que vem, com o Márcio Bueno. A gente vai falar como as empresas elas podem lidar com todos esses transtornos mentais que as pessoas estão padecendo cada vez mais. As empresas precisam saber como lidar com o absenteísmo. E se não for pela humanidade, que seja pelo lucro. Porque essas pessoas que estão doentes, elas estão deixando de dar lucro para a empresa porque elas não produzem, os resultados delas são afetados. E a partir da tecnomanização, que é uma metodologia que ele desenvolveu, a gente vai falar de como mudar o mindset, como ter uma mudança de mentalidade que é necessária, é urgente, tá bom? Gente, Shabbat Shalom, Leikulan, um bom fim de semana para todo mundo. Foi um prazer estar aqui com vocês essa semana, tá? E eu agradeço mais uma vez. Um grande beijo para vocês. Tchau, gente.